A temporada 2 de Alice in Borderland é muito maneira. E apesar de ter agradado o público, algumas questões deixaram o pessoal um pouco confuso. E ainda tem aquela situação, aquela última cena ali pode ser um gancho para a terceira temporada. Então eu venho aqui nesse vídeo de teoria da conspiração, não só dar uma explicação, elucidar alguns pontos nesse final da temporada, bem como também criar uma hipótese de como que a história poderia dar prosseguimento. Estão curiosos para saber como é isso? Então vem comigo conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Eu particularmente achei mais legal a série Alice in Borderland do que o próprio mangá, a obra original. E eu sei que algumas pessoas que eu conversei ficaram um pouco na dúvida. Então esse vídeo aqui tem duas propostas. Conversar um pouco, de repente tirar alguma dúvida do que rolou ali em Alice in Borderland, além de traçar uma perspectiva de como essa história poderia continuar numa terceira temporada. Se você gostou dessa série, se você gostou do mangá, já deixa aqui seu like e vambora conferir. Vou começar falando aqui que o mangá terminou. O ponto da história em que se terminou no mangá é ali o ponto da história que nós vemos no final da segunda temporada. Ou seja, a série é uma adaptação do mangá, só que o mangá já terminou, no mesmo ponto ali a série terminou também. E teve um pouquinho de diferença do final do mangá para a série. Eu vou aqui me basear no que foi apresentado na série. É bem parecido, mas tem uma diferençazinha. Se vocês quiserem verificar um pouco melhor a questão do mangá, eu já falei aqui nesse outro vídeo. Pode dar uma conferida lá aqui, tem uma explicaçãozinha lá do que rolou no mangá. O nome da obra é Alice in Borderland, uma clara alusão a Alice em Wonderland, País das Maravilhas aqui no Brasil. Inclusive o nome do protagonista é Arisu, como se pronuncia Alice lá no Japão. Agora, só lembrar vocês aqui que o nome Borderland, traduzido para português, significa fronteira. E é essa questão da fronteira que nós vemos no episódio final, no diálogo entre o Arisu e o irmão dele. O irmão dele fala que o coração do Arisu parou por 1 minuto. E depois a gente vê que isso é uma constante, aqueles que sobreviveram ali no hospital. E o Arisu não lembra o que aconteceu lá em Borderland. Mas ele fala, eu tenho a impressão que esse 1 minuto passou muito mais tempo num lugar muito mais distante. Aí o irmão do Arisu fala, você ficou na fronteira entre a vida e a morte. E é exatamente isso que aconteceu. Naquele 1 minuto em que o coração das pessoas ali, do Arisu e dos outros personagens, parou, eles viveram naquele local, Borderland, a fronteira entre a vida e a morte. Os que morreram lá, morreram realmente na vida real, e os que sobreviveram após o jogo ter sido zerado, voltaram à vida. O coração voltou a bater após 1 minuto. Nós vimos ali que caiu um meteorito em Shibuya e arrasou o bairro inteiro. Nós vemos ali na série que a galera foi lá para Borderland. Mas será que todos que foram vítimas desse meteorito foram lá para Borderland? Eu acredito que não, tá? Mas isso já é uma teoria. Por quê? Porque se a gente analisar os personagens ali, eles falando sobre a vida deles, né, no mundo real, todos eles tinham questões pendentes. Todos eles tinham algum tipo de problema. Então eu acredito que o meteorito caiu. Como qualquer outro incidente como esse, teve gente que se salvou, né, se feriu de repente, aqui. Teve gente que morreu com impacto ali, e teve gente que são essas pessoas que tinham algum tipo de pendência. Eles foram para esse limbo, essa fronteira entre a vida e a morte. E quando chegaram nessa fronteira, lhes foi dado a chance que muitos conseguiram. Se vencer todos os jogos, eles poderiam retornar. E como aconteceu com alguns, retornaram. Se não, se morressem naqueles jogos ali, se morressem em Borderland, morreriam mesmo, que foi o que rolou. Então, eu acredito que uma parte foi a Borderland, ficou na fronteira entre a vida e a morte. E essas pessoas são aquelas que tinham alguma questão mal resolvida. E nós vemos que teve gente que morreu ali, coitada, não conseguiu resolver nada. Mas teve pessoas que morreram ali em Borderland e conseguiram resolver suas questões. E as pessoas que voltaram vivas, mesmo não lembrando o que rolou lá, elas parecem ter se transformado, voltado
pessoas diferentes, como é a questão do Xixia. Ele fala que, claro, como os outros, ele não lembra o que rolou lá em Borderlands, mas ele acha que sofreu uma mudança, que ele é uma outra pessoa. Então, eles conseguiram resolver essas questões. E, como eu disse, tem pessoas que, mesmo que morreram, elas conseguiram lidar com aquelas questões, resolver as questões, as pendências que eles tinham em vida. Como, por exemplo, nós temos ali o Rei de Ouros, o Zuryu, que mesmo ele morrendo, no final ele salvou a vida do Xixia. Ele se sacrificou por ele. E ele resolveu aquela questão que ele tinha com a justiça. Então, no meu entendimento, quem foi ali a Borderland são aquelas pessoas que tinham questões mal resolvidas e lhes foi dada uma oportunidade de trabalhar essas questões, para que caminhassem para a morte ou voltassem para a vida, resolvendo essas questões. É interessante esse Kuzuryu e todos os outros cidadãos de Borderlands, o povo da fronteira. Eles já passaram por aquela etapa de jogos. Então, eles chegaram àquela fronteira com todos os outros ali, só que eles conquistaram, eles conseguiram zerar os jogos. E lhes foi dada a opção de permanecer ali como cidadãos de Borderlands. E eles aceitaram. Então eles jogaram anteriormente a essa galera que estava jogando ali. E permaneceram ali no local. E uma outra coisa interessante. A gente pode verificar ali que tem dois personagens, o Banda e o Yaba, que estiveram naquele presídio, naquele desafio lá que o Xixia também estava envolvido, do Valete de Corpos. No final, eles optaram por ficar, ou seja, se rolar uma terceira temporada, eles devem aparecer como cidadãos de Borderlands. Isso é um ponto. Agora, essa questão, olha que interessante. Foi mostrado ali um flashback sobre momentos antes da queda do meteorito, ali em Shibuya. E nós vimos todos os personagens ali que acompanhamos na série. Os que morreram nos desafios e os que permaneceram vivos. Mas nós não vimos nenhum dos dois. Nós não vimos os cidadãos de Borderlands, né? O povo da fronteira. Claro, como eu disse aqui, eles ganharam em jogos anteriores. Mas esses dois aí, que estavam ali jogando, não foi mostrado eles dois ali em Shibuya junto com os demais. E aí eu levo a crer o seguinte. Não mostraram simplesmente por não mostrar? Ou será que eles estavam em outro local? Aquilo ali é como se fosse um coma, né? A fronteira entre a vida e a morte. Será que eles também ficaram assim num incidente diferente daquele que rolou ali em Shibuya? E por eles optarem por ficar lá na fronteira entre a vida e a morte, será que eles morreram? Ou será que eles estão em coma, por exemplo? Isso é uma situação que ficou meio que na dúvida. E agora a questão do Coringa. Vou falar rapidamente o que rolou no mangá. No mangá, após o Alice ter vencido o último desafio, aparece uma pessoa, né, não dá pra ver direito como é que é, se apresenta colocando a carta do Coringa na mesa. E ele brevemente fala com Alice, troca algumas palavras no seguinte sentido. Ele pergunta: você acha que eu sou um deus ou um demônio? Aí o Alice pensa e fala que nenhum dos dois. Ele entende ele como um intermediário. E na mente do Alice vem a imagem do barqueiro, Caronte, aquele que atravessa as almas para o reino do Hades, o reino da morte. Então, ele é como se fosse exatamente o condutor das almas entre a vida e a morte. E aí, depois disso, todo mundo já fez a opção e acabou ali a interação com o Coringa. Já na série nós vemos que isso não rolou, mas que teve aquela cena final ali. Uma mesa com 4 lugares, várias cartas. Detalhes, os 4 lugares estão vazios, ou seja, não tem jogadores. É um jogo de baralho sem jogadores. E todas as cartas voam, só fica ali a carta do Coringa. Ou seja, acabaram os jogadores, acabou o jogo, as cartas todas foram derrotadas. Só quem permaneceu, a carta que ainda não foi derrotada, que é a do Coringa. Então esse final da série deu muito mais subsídios para a continuação da história do que rolou no mangá. E aí, como é que se daria a continuação da história? Bom, primeiro, o Coringa
ia se manifestar dessa vez de forma mais assintosa, né? Ia se apresentar ali para os jogadores. Nós iríamos ver, provavelmente, Banda e Yaba como o povo de Borderland, o povo da fronteira, cidadãos de Borderland. E aí, como é que seria esse jogo? Teria que ser feito uma coisa bem original, porque se repetir o mesmo formato da série, ia perder o que foi mais legal na história, que é essa originalidade. Eles tinham que criar uma nova forma para que se tivessem esses jogos e que fosse uma parada legal, inovadora e que apresentasse ali. Mas o que eu tenho praticamente certeza que vai rolar é Coringa se apresentando, se mostrando ali de forma mais presente, e aqueles dois, o Banda e o Yaba, como os cidadãos de Borderland. E seria uma questão bem interessante. Isso aí poderia ser uma ideia para a terceira temporada. Por quê? O Coringa não apareceu em nenhum dos jogos. E nós vemos que todos os jogos, de todas as cartas, eles tinham regras. Só que qual o problema da carta do Coringa? Em qualquer jogo, o Coringa meio que subverte o jogo. Ele altera o valor das cartas, ele tumultua ali o jogo. Quando o Coringa aparece, ele dá um impacto ali no jogo, às vezes positivo e às vezes negativo. Então, acho que pode ser isso. Essa ideia de Coringa pode ser muito bem trabalhada numa possível continuação. Um contraponto a essa ordem, essas regras dos games. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram da série? Querem que tenha uma terceira temporada? Ou vocês acham que, não, tem que parar aí na segunda temporada? Acreditam que vai rolar essa terceira temporada? Deixa aqui seus comentários. Conseguiram entender o que eu expliquei aqui? Tem alguma outra dúvida sobre a primeira e a segunda temporada aí de Alice in Borderland? Ou alguma questão que vocês acham que ficou diferente do mangá? Deixa aqui seus comentários também. E deixe seu like, se inscreva no canal se vocês gostaram desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.